Quarto dia, a missão de Deus e a oração, segunda parte. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Eis que eu estou com você e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para esta terra, porque não o abandonarei até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. Eis que eu envio um anjo diante de vocês, para que os guarde pelo caminho e os leve ao lugar que tenho preparado. De lá vocês buscarão o Senhor seu Deus e o acharão quando buscarem de todo o coração e de toda a sua alma. Eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir, e sob as minhas vistas lhe darei conselho. Aquele que teme o Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Necessitamos olhar continuamente a Jesus como compreendendo que é seu poder que realiza a obra. Embora devamos trabalhar ativamente pela salvação dos perdidos, precisamos também consagrar tempo à meditação, à oração e ao estudo da Palavra de Deus. Somente o trabalho realizado com muita oração e santificado pelos méritos de Cristo mostrará no final das contas ter sido eficaz. Deus espera que vocês, o instrumento humano, cumpram o seu dever da melhor maneira possível e Ele mesmo dará o crescimento. Se os instrumentos humanos cooperassem com os seres divinos, seriam salvos milhares de pessoas. O Espírito Santo daria vislumbres de Jesus a dedicados obreiros que os habilitassem para todo o conflito, que os elevassem e fortalecessem, tornando-os mais que vencedores. Pela vigilância e oração, podemos realizar exatamente o que o Senhor deseja que desempenhemos. Por meio do fiel e diligente desempenho do nosso dever, pela vigilância em favor das pessoas como aqueles que devem dar conta, podemos retirar do caminho dos outros toda pedra de tropeço. Por meio de fervorosas admoestações e súplicas, com as nossas próprias almas repassadas de eterna simpatia por aqueles que estão quase a perecer, podemos conquistar pessoas para Cristo. O Espírito Santo é um divino professor. Se prestarmos atenção às suas lições, poderemos nos tornar sábios para a salvação. Precisamos, porém, guardar bem no nosso coração, pois muitas vezes nos esquecemos das instruções celestiais que recebemos e procuramos agir de acordo com as inclinações naturais de nossa mente não santificada. Cada qual deve travar a sua própria batalha contra o eu. Prestem atenção aos ensinos do Espírito Santo. Caso isso seja feito, eles serão constantemente repetidos até as impressões estarem como se fossem gravadas na rocha para sempre. A obra de todo crente é arrojada. É uma peleja diária. Cristo está dizendo: vós sois as minhas testemunhas. Pensem sobre isso, falem a esse respeito, ponham-no em prática. O céu está apenas a curta distância. Abram a porta em direção ao céu e fechem a porta em direção à terra. Deus está chamando os obreiros em cada departamento da instituição. Ouvirão sua voz e abrirão a porta do coração para Jesus? Amarão aquele que deu a vida por vocês? Devemos orar com tanto fervor pela descida do Espírito Santo quanto os discípulos oraram no dia do Pentecostes. Se eles necessitavam do Espírito Santo naquele tempo, nós o necessitamos ainda mais hoje. Trevas morais como um manto fúnebre cobrem a terra. Toda espécie de doutrinas falsas, heresias e enganos satânicos estão desviando a mente dos homens. Sem o Espírito e o poder de Deus, trabalharemos em vão para apresentar a verdade. Precisamos ter o Espírito Santo para suster-nos no conflito, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Não podemos cair enquanto esperamos e confiamos em Deus. Que cada um de nós, ministros e povo, diga como Paulo:
Assim corro também eu, não como sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas com santa fé e esperança na expectativa de ganhar o prêmio. A Igreja tem sido designada como o meio pelo qual a luz divina deve brilhar nas trevas morais deste mundo. A Igreja do Novo Testamento explodiu em crescimento. Em resposta à oração sincera e profunda, o Espírito Santo foi derramado com grande poder. 3.000 pessoas foram batizadas em um único dia. Não parou por aí. Na sequência do livro de Atos, lemos que muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens a quase 5.000. Sem incluirmos mulheres e crianças, o número de crentes poucos meses após o Pentecostes certamente seria de 15 a 20.000 pessoas. Além disso, muitos sacerdotes e líderes judeus se converteram. A narrativa apresenta a história da pregação de Filipe em Samaria, das viagens missionárias de Paulo pelo mundo mediterrâneo, da pregação de Pedro a Cornélio e da proclamação da mensagem de Cristo em todos os lugares por crentes cheios do Espírito Santo. O impacto foi tão grande que o apóstolo Paulo chegou a afirmar que o evangelho havia sido pregado a toda criatura debaixo do céu. A experiência da Igreja do Novo Testamento é instrutiva para a Igreja que espera a vinda do Senhor em nossos dias. Qual foi a chave para o sucesso dos primeiros cristãos? Tudo o que eles faziam era envolvido em oração. Reconheceram que eram incapazes de cumprir a missão sem o poder de Jesus. Em última análise, somente a obra realizada com muita oração e santificada pelo mérito de Cristo se mostrará eficiente para o bem. A missão de Deus deve ser cumprida conforme Ele nos orientou. Se você quer ser usado por Deus para fazer crescer o número de salvos, comece a orar por isso. Escreva o nome de pessoas que você conhece em uma folha de papel, abra sua Bíblia em 1 João capítulo 5, versículos 14 a 17 e coloque a folha lá. Leia essa passagem com fé a cada dia. Mencione o nome dos seus conhecidos e reivindique a promessa de Deus. Aqueles que reconhecem a própria fraqueza, a incapacidade para fazer o que se espera e por isso se voltam a Deus em oração, tornam-se poderosos instrumentos do céu.